Olá, minha gente, estamos de volta para continuarmos aqui a nossa unidade 6, hoje no dia 2. Que benção, gente, está sendo meditar nesses capítulos. Hoje nós podemos aqui iniciar, fazendo um breve estudo de Êxodo. Inicialmente, 70 pessoas entraram no Egito. E durante mais de 400 anos, eles cresceram para aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas. Ou seja, que crescimento extraordinário. Agora eles deixam de ser apenas um clã, para se tornar, eles ainda não são uma nação, eles ainda não estão unidos para ser uma nação. O que os une nesse momento é a sua fé, a sua fala, o seu idioma, a sua origem, são filhos de Jacó, de Israel, mas ainda está faltando alguma coisa para que eles se tornem uma nação. São um amontoado de tribos espalhados no Egito. E durante esses últimos anos eles têm sido escravizados, mas Deus escolhe Moisés para ser o seu libertador. Isso Deus havia falado, inclusive, para Abraão. Eu não sei se vocês lembram, quando fizemos o estudo da aliança de Deus com Abraão, Deus já havia ali profetizado que o povo de Israel desceria ao Egito, os descendentes de Abraão desceriam ao Egito, ficariam por mais de 400 anos naquela nação e depois seriam trazidos de volta para Canaã. Faraó, ele vai resistir ao pedido de Moisés para libertar o povo. E assim, 10 pragas são necessárias para quebrar a sua rebeldia. Depois disso, ou seja, durante esse tempo, nós temos a Páscoa, o estabelecimento da Páscoa, e a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, depois o maná, que vai ser liberado sobre o povo de Israel no Egito, no deserto, as codornizes, a água da rocha, a jornada no deserto, onde Israel vai até o Monte Sinai, aonde eles recebem a lei do Senhor. E essa lei ela continha cerca de 613 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos na lei, mas depois a continuidade, à medida que Deus vai instruindo a Moisés, ali é como se fosse, na verdade, a legislação, a constituição, que vai reger a nação de Israel como um todo. Depois as instruções para a construção do tabernáculo e as tarefas e as responsabilidades sacerdotais. Então esse é o breve estudo do livro de Êxodo. Hoje nós iremos começar vendo os primeiros 13 capítulos. Depois nós temos aí nos capítulos 3 e 4 as desculpas de Moisés, que vai ser aqui produto do nosso estudo. E ainda no capítulo 3 nós temos novamente, é importante que você reveja isso, as notas anteriores a respeito do tetragrama JHWH ou YH, porque no original não tem J, é Y. YHWH, a forma verbal para eu serei é idêntica a essa. O uso do verbo composto aqui, eu sou quem sou, significa eu continuarei sendo o que sempre fui, ou eu serei tudo o que for necessário quando aparecer a ocasião. No verso 15, nós temos aí o Senhor dizendo: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, minha gente, vamos começar aqui falando sobre, então, o personagem desses primeiros capítulos do livro de Êxodo, que vai ser o capítulo, na verdade, um personagem importante em todo o restante do Pentateuco, que é Moisés. A vida de Moisés é um estudo fascinante. Esse garoto foi preservado por Deus depois de seu nascimento
e foi criado no palácio de Faraó. Nós conhecemos a história, havia um decreto, né, de que, no capítulo 1, né, de que todos, especialmente todos os meninos, fossem mortos. Né? As parteiras tinham uma ordem de quando nascesse um menino, né, esse menino deveria ser morto. Né? Mas Deus inspira a mãe de Moisés, né, e ela então vai criar uma estratégia para proteger o seu filho. Isso está no capítulo 2, nos primeiros 10 versículos de Êxodo. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele realmente pensou que era importante. Por quê? Porque ele foi fazer parte da realeza, ele se tornou um príncipe. Né? Ele foi criado como filho da filha de Faraó. E então ele comete um crime impensado. Né? O versículo 12 diz que ele olhou para todos os lados, pensou que ninguém o estivesse observando, e aí ele matou um egípcio e escondeu o corpo na areia. Ele esqueceu de olhar para cima. Deus viu o incidente e ele tinha planos melhores para esse homem do que a prisão. Né? Ou seja, Deus preserva Moisés e ele não é preso, né? Porque Deus o havia, né, selado para ser o libertador do povo de Israel. Né? E aí, então, pelos 40 anos seguintes da sua vida, Moisés ele foge, né? Quando ele é descoberto, ele foge para Midian, ele se torna, né, aqui na expressão do pastor Ralph Neighbor, um Zé Ninguém. Né? Ele acabou gostando dessa vida. Né? Ele gastava o seu tempo no deserto, e aí você poderá ver aqui o mapa da página 52, né? Moisés ele sai do Egito e vai estar em Midian, né? Que é a região onde ele vai se refugiar, cuidando dos rebanhos do seu sogro, Jetro, né? Animais fedorentos, e casado com uma mulher, né, midianita. E ali Deus vai aparecer a ele. Né? Aqui na página 54, né, existe um espaço para você escrever alguns dos pensamentos que quero deixar para você. Né? Então, Deus mostrou sua glória em um arbusto que estava em fogo, uma sarça ardente, né? Porém, não se queimava, ou seja, esse arbusto estava pegando fogo, mas ele não se queimava. E aí Deus, desse arbusto, ele vai iniciar um diálogo com Moisés. Ele diz: Moisés, eu quero que você vá para o Egito e liberte o meu povo. Então Deus aparece, ou seja, quando Moisés vê essa sarça pegando fogo e não se queimando, ele se dirige a ela. Então Deus dá uma ordem para ele: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. Né? E aí quando Moisés se aproxima, Deus então dá uma ordem, uma instrução para ele. E aí Moisés começa a relutar, a insistir com Deus e dar desculpas. Né? Primeira coisa que ele diz: quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar daquela terra o povo de Israel? Né? Veja que Moisés está aqui, né, atribuindo a ele, que inicialmente um príncipe, né, com a cabeça e o pensamento de um príncipe, 40 anos haviam, né, quebrado essa arrogância de Moisés, e isso é bom, mas nesse momento ele está se sentindo um Zé Ninguém e não estava disposto, né, a se tornar alguém que ia mexer com Faraó, ou mesmo agora se levantar como libertador do povo de Israel. Né? Veja bem, minha gente, como é fácil a gente se tornar egoísta. Esse homem havia sido preparado durante 40 anos, né, com o melhor da instrução que alguém poderia ter naquele tempo, para ser o libertador do povo de Israel e se tornar então o legislador, né, e aquele que iria conduzir o povo. Mas agora ele está dizendo: não sou ninguém, 40 anos, eu já esqueci tudo isso, me deixa quieto no meu canto. Ou seja, é muito fácil você assumir uma postura egoísta. Egoísmo é pensar só em você,
quando Deus quer que você pense num contexto muito mais abrangente. É muito importante que a sua vida não é uma ilha, né, na sua existência. A sua vida, ela faz parte de um contexto onde cada decisão sua, cada passo que você dá influencia na vida daqueles que estão ao seu redor. Quando então Deus pressiona Moisés, ele arranja uma outra desculpa, né? Ele diz: minha experiência religiosa, né, não é adequada, né, que é a linguagem de hoje, né? Eu não conheço o suficiente a respeito de Deus, eu não sei nem quem você é, né, para fazer uma coisa dessa. E essa foi apenas mais uma desculpa esfarrapada e ainda continua sendo uma desculpa para as pessoas em nosso tempo, né? Muita gente hoje, por exemplo, está dizendo: eu não posso me tornar um cristão porque eu não conheço o suficiente do Deus da Bíblia. Veja bem, minha gente, Moisés está dando essa desculpa. A quem que eu vou dizer que me enviou? Né? E aí, então, Deus responde a Moisés: né? Eu vou contar de tudo que você precisa saber a meu respeito, e está tudo no meu nome. E aí, então, é quando Deus se revela a Moisés com o tetragrama: meu nome é Jeová, ou Yahvé, como já estudamos anteriormente. E essa palavra significa: eu continuarei sendo o que sempre tenho sido, né? Ou seja, esse Deus eterno. Essa é uma das expressões que hoje tem sido muito usadas, o eterno, né? Ou seja, a palavra Deus, né, muitas vezes tem sido associada a um termo pagão, né? Mas, na verdade, a palavra o eterno significa aquele que é, aquele que sempre foi, é e sempre será. Né? Outra forma de você falar isso é: eu serei tudo o que é necessário quando a ocasião aparecer. Né? Mas Moisés não se contenta, e aí ele dá uma nova desculpa no capítulo 4, verso 1. Ele diz assim: eles nunca vão acreditar em mim. Né? E aí então Deus diz a Moisés: o que é isso que você tem nas mãos? E aí Deus então vai começar a usar a ferramenta que Moisés tinha nas mãos. Uma vara, o cajado de Moisés, a vara de Moisés. Minha gente, isso me fala assim muita coisa, que às vezes nós queremos, né, dizer: Deus, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. Mas eu quero dizer para você, né, que quando nós estamos confiando no nosso talento, naquilo que nós temos, Deus vai usar, né, aquilo que aparentemente para nós é insignificante ou sem importância ou nada, para fazer milagres. Então o Senhor diz: o que é que você tem nas mãos? Uma vara. Então Deus diz: jogue esta vara. E ele então joga a vara, e quando ele joga a vara, ela se transforma numa cobra. E aí Deus dá-lhe uma outra ordem: agora pegue essa vara, né, pelo rabo. Né? E veja bem, meus irmãos, Moisés, veja bem, pegar uma vara, uma cobra, né, pelo rabo, né? Ou seja, significa se colocar numa situação de risco. Mas Moisés, ele crê no Senhor, e ele, num ato de obediência, ele faz isso. Né? Veja que a atitude de Moisés é muito semelhante à nossa atitude. Quando Deus o chama para servi-lo, né, você reage como Moisés: Senhor, não sei, não posso, não conheço o suficiente, não vão me ouvir, né? O tempo não é oportuno, né? Não tenho habilidades, né? Os outros jamais ficarão impressionados com alguém como eu. Veja bem, meus irmãos, se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar. Deus não chama ninguém sem capacitá-lo com força e com poder para realizar aquilo que Ele quer que você faça para Ele hoje. Então, o que Deus está te chamando, né? Se Deus está te chamando, né, entenda que nenhuma das desculpas que você oferecer a Ele, Ele vai aceitar. Talvez você use como desculpa o seu trabalho, talvez você use como desculpa a sua falta de tempo, ou a sua inabilidade, ou a sua família, ou a sua, enfim, não sei o que você pode usar. Mas entenda que Deus não aceita nenhuma desculpa
quando ele nos chama. E agora, então, escute esse texto bíblico, né? Gênesis 4, 13 a 17 e depois versos 29 a 31. Moisés pede: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. E então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão levita não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando a ele o que deve fazer. Leve esse bastão, porque é com ela que você vai fazer os milagres. Aí Moisés e Arão foram para o Egito, reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles, e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. O Senhor está nos ensinando uma lição muito preciosa hoje. A lição é: Ele quer nos usar, independente de quem nós pensamos que somos, independente de nossas pequenas habilidades, independente de nós, o Deus que é o grande El Shaddai, o Eterno, né? Yahvé, o Todo-Poderoso, Ele está nos chamando e é Ele que nos capacita. Nos deixemos ser usados por Ele. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nesse dia. Quero orar por você. Senhor, que o Senhor nos ajude a lidar com todas as nossas desculpas. Que o Senhor ajude os meus irmãos a lidarem com as desculpas que talvez eles estejam dando para não fazer o que o Senhor os tem chamado a fazer. E que o Senhor nos ajude a agir em fé e em obediência, se rendendo ao seu propósito para as suas vidas. É o que peço no nome de Jesus.